agora falar sobre astrologia. Vamos lá pro nosso cantinho? Vamos. Deixa eu perguntar uma coisa, semana tranquila? Tranquila? Sim, assim, é uma semana que tem algumas especificidades bem interessantes, tá? Uma delas que é importante ser dita é que a gente está numa semana que favorece muito uma coisa que eu pensei para as pessoas entenderem aqui que já estão acostumados a assistir o programa, de fazer o TBC interno. Qual a diferença? Não sei. Porque o TBC, para quem ainda não sabe, né, do TBC... Tira a bunda da cadeira, o entendeu? TBC interno seria você conseguir organizar como se deve fazer, ou seja, onde você vai agir. Então, às vezes, você precisa saber onde você vai agir. Por onde começar. Exatamente. Então, assim, essa semana é uma semana que favorece não necessariamente você ir lá e já fazer, mas você ordenar internamente como que você vai agir, como que você vai fazer, de repente, o TBC futuramente. Então, isso é muito interessante. E se a gente não faz isso, se a gente tem esse planejamento, a gente pode se perder na metade do caminho, né? Sim, com certeza. E o dia para namorar essa semana, ninguém tem desculpa, viu? Todo mundo pode. Então, aí deve ser fim de semana. Porque tem dias que são mais difíceis, né? Principalmente às 3 da tarde, às 2h30 da tarde. De manhã, de segunda, né? Aí, gente, não tem como. Deixa pra próxima semana. Bom, e o signo de Áries, como vai estar essa semana? Bom, Áries está numa semana que é interessante, que a energia de autoconhecimento está muito assentada para ele. O que significa isso? Ele está percebendo, ele está com uma autopercepção muito grande e conseguindo perceber onde ele pode ou não se modificar. Então, aquilo que está bom, né, time que está ganhando, a gente não mexe. Mas ele está conseguindo perceber que questões nele não podem mais persistir. Tá? Então, nesse sentido, ele está conseguindo ser muito claro em relação a si mesmo, de olhar para si com clareza, e isso eu acho que é uma semana incrível. Nossa, Por quê? Porque a maior parte das vezes a gente fica vendo as coisas no outro, né? Ou fica passando assim, né? Colocando um óleo, uma coisa meio tipo, dando uma alisada naquilo, como se aquilo fosse uma coisa normal, e às vezes não é. Então, às vezes a gente tem comportamentos que são muito nocivos, né? E que a gente fica ali, né? Dourando a pílula, alisando, passando um óleozinho, aquilo desliza e vai, mas não é por aí, né? A gente tem que realmente efetuar as transformações. E para efetuar qualquer transformação na sua vida, você tem que ver onde transformar. E bom que quem é de Áries está enxergando isso tudo, vai poder não só enxergar, mas modificar, né? Sim, se quiser, pode, né? Aí, se você enxergar e resolver querer, modificar, aí pode, com certeza. Todos os arianos, então, aproveitem a semana. É uma semana bem produtiva, se ver e fazer, né? Não adianta só ver e não fazer nada também. Exatamente. E os taurinos? Bom, o touro já está numa semana também positiva, tá? Por outro motivo. A questão que está, assim, fluindo para ele muito bem é a questão da autoconfiança, da fé. Então eles estão com o poder de acreditar muito as coisas que, tipo, fazendo com que as coisas que exalam deles, de pensamentos, de energias e do que eles querem mesmo, tenham um poder na tela mental. Já falei aqui da tela mental, mas não custa repetir, né? A tela mental é quando você quer uma coisa, você quer realizar alguma coisa, você criar essa tela. Como se já tivesse acontecendo. Exatamente, você visualizar essa tela, você imaginar ela já acontecendo, lógico que com coisas que não interfiram no livre-arbítrio de ninguém, não faça mal para ninguém, para não gerar karma. Para não voltar para você, exatamente, né? Mas imaginando essa coisa já realizada. Então, o taurino tá com esse poder de geração de tela mental muito ativado. Então, aproveite, porque isso é incrível quando você usa. Se você pegar e usar esse poder do pensamento e criar essa tela mental essa semana para as coisas que você quer ver realizadas, pode até não ser agora, tá? Mas é uma coisa que você quer ver realizada a longo prazo. Já começar a afirmar isso no astral. É isso, então uma semana bem positiva para touro. Eles estão com esse poder aí, com essa seriedade da fé, que não costuma falhar, né? E que algumas pessoas, né? Esses dias eu estava até ouvindo uma música da Rita Lee, Não Quero Luxo Nem Lixo, sabe qual que é? Eu sei qual é. E eu achei interessante que eu estava ouvindo a versão da Marina. E na versão da Rita Lee, a Rita Lee fala, até duvido da fé. E a Marina, quando regravou, ela falou, só não duvido da fé. Cada um colocou a sua visão. Exatamente. Eu já sou mais, eu como virginiana, como a Marina, que eu sou muito fã, que é minha amiga pessoal e que eu adoro, acho uma super compositora. Assim, eu sou mais a versão dela, só não duvido da fé. Pois é, mas isso vale, gente, não só para os taurinos, para todo mundo. A Rita Lee, quando escreveu que é mais capricorniana, já estava um pouco mais cética. Ela já disse até duvido da fé. Então, taurino, mas não duvide, aproveite. Pega a versão da Rita
da Marina, exatamente. Coloque em prática. Isso mesmo. E geminianos? Bom, os geminianos estão numa semana que estão muito românticos, tá? Esse bom você achou já que eu ia falar que tá ruim, eu já né? Achei. Porque quando eu falo bom assim, você já acha que... Você já fez uma cara, não. Esse bom dessa Foi vez... pegadinha dela, você viu? Não, o Gêmeos está super romântico essa semana e está com uma coisa muito interessante, que é a questão de conseguir visualizar as questões da carreira de longo prazo com mais determinação. O geminiano, ele tem um detalhe que muitas vezes ele muda, tá, as metas deles. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, como o geminiano tem essa tendência à mudança de metas, a estar pensando uma coisa, daqui a pouco já está querendo uma outra coisa, né? É importante que ele fique atento, aproveite essa energia da semana de fixar isso e ir atrás, porque senão eu acho que toda pessoa que fica mudando muito de meta acaba não atingindo nada, porque quando você está quase atingindo uma coisa, aí daqui a pouco você já fala, ai não, mas eu não sei se eu devia ter escolhido isso, eu acho que não, é lógico que se a gente perdido, erra, né? Tem que parar e começar de novo. Sim, mas se você nem sabe se vai dar certo. Mas se fica o tempo inteiro mudando, isso é uma tendência do geminiano, que essa semana está totalmente atenuada, além desse grau de romantismo que também está muito bacana para ele, então tá uma semana positiva para Gêmeos. Então você de Gêmeos, aproveite a semana que tá boa. Tá bem pra todo mundo até agora, hein? Tá. E quem é de Câncer também? Câncer, que já tava algumas semanas aí, né? As pessoas já tipo, nossa, quando o Câncer vai melhorar lá na fanpage do Facebook? Os cancerianos já animados com uma mudança. E até uma amiga agora da produção também. E aí, Câncer? Não, a Câncer, assim, tá numa semana típica. Porque normalmente a semana de Câncer às vezes divide. Porque, como eu já expliquei aqui, a Lua muda muito rápido. Nessa semana, não. Câncer tá a semana inteira positiva. Que bom! E principalmente numa questão, o que está mais ativado, que eu falei da zona erógena, tá, de Câncer. Por quê? Lembra que eu falei que a zona erógena de Câncer é o seio? E que tem a ver com a doação, a energia de doação, né? Porque a mãe está doando o leite, né? A vida para a criança que nasce. Então essa simbologia de Câncer é muito forte, é o signo mais maternal e mais ligado à família, inclusive, que a gente considera na astrologia. E essa semana o canceriano está com essa capacidade de doação para o outro muito ativada. Ele está mais carinhoso com as pessoas, está mais dócil, vai estar com aquele sorriso, sabe? Mais fácil. Então essa semana o canceriano pode relaxar e com certeza aproveitar para desfazer talvez maus entendidos ou climas estranhos, né? Das semanas anteriores. Bom, aproveite você de Câncer, volta já para a gente falar dos outros. Bom. Daqui a pouco vamos falar sobre zonas erógenas de alguns outros signos. Vamos agora para o signo, paramos em Câncer, agora Leão. Leoninos, será que estarão gatinhos ou não essa semana? Essa semana eles estão o que eles quiserem estar, porque eles estão com uma intensidade muito grande, mas é aquela coisa da energia, que nem energia elétrica. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, assim, é uma energia muito forte que está presente essa semana para o leonino, mas dentro de uma neutralidade. Então, não existe, assim, nessa semana uma presença assim, está uma semana mais tensa ou está uma semana incrível. Está uma semana para o que o leonino quiser fazer com ela. Mais intensa. Então, ou seja, se ele ficar voltando para pensamentos negativos, para ficar acomodado, vai ser ruim a semana. Mas tá? em contrapartida... Porque está intensa, está com muita energia e ele está sentindo essa energia muito forte nele. Entende? Sabe quando a pessoa está assim, com muita energia? Só que a energia precisa de um direcionamento. Porque senão fica vazia, né? E é que nem a água também, por exemplo. Você está com uma torrente de água muito grande. Essa torrente de água, ela precisa ser direcionada. Se você direciona ela para o lugar errado, para um lugar, por exemplo, que não é para ser encharcado, vamos supor, você está com muita intensidade. Eles estão carentes essa semana também, tá? É uma coisa importante de ser dita. Estão bem carentes. Então, se ele começa a ficar fazendo cobrança com o ser amado, ou com os outros, ou criticando os outros, você não me dá tanta atenção, você não me dá valor, Aí o que ele pode gerar? Briga, porque aí outra pessoa vai falar, mas que saco, ainda mais que o Mercúrio ainda está retrógrado, né? Até dia 17. Então, assim, cuidado com essa energia forte que está presente, fique atento, sabe? Fique atento para fazer com que essa energia seja manifestada com a torrente onde tem que ser. Então, joga água onde tem que ser irrigada. Vamos supor, nos negócios, tá faltando colocar ali uma vibração melhor. Já direciona e direciona faz, né? para aquilo. Não vai jogar toda essa energia para o seu emocionalismo negativo, por exemplo, ou a carência, ou a cobrança.
resumindo, fique esperto porque existe essa torrente. Agora, o direcionamento vai depender muito de você essa semana. O que é ótimo, porque aí depende mais da gente do que qualquer outra pessoa. Né? Sim, não tem nenhuma influência negativa nessa semana para Leão. E os virginianos? Já os virginianos essa semana legais, tá meio tensa. Eles estão com uma intolerância muito grande. Tolerância zero, como a gente chama, né? Os virginianos, eles estão sem paciência essa semana. Então, assim, eles já vêm há 2 semanas num ritmo muito intenso de querer abarcar o mundo e querer fazer tudo. E eles estão precisando dar uma parada para respirar. Eu aconselho muito meditação ou até florais, se estiverem muito estressados, para acalmar essa irritação, tá? O que eu conseguir? Pode ser acupuntura, oração, ir para a natureza, o que se sente bem. Mas o virginiano, ele precisa se atentar para uma coisa que eu costumo dizer que é o sentimento de separatividade. Que tá? É isso? Isso é um termo que eu descobri quando eu era criança. Eu tenho um livro que é o livro da minha vida. É aquele livro que você lê várias vezes, eu já devo ter lido umas 10 vezes esse livro. Se chama A Luz no Caminho, da Mabel Collins. E esse livro tem um item nele que ele fala assim, mata todo o sentimento de separatividade. Esse é um livro meio iniciático, ele fala bastante de ocultismo, é bem para quem gosta de assuntos ligados à espiritualidade. Então, o que é esse sentimento de separatividade? É quando você acha que você aponta o dedo ali para uma coisa e você fala, isso aqui eu sou melhor que isso. Ou isso aqui não me pertence. Isso aqui não. Tudo que você olha e gera, na verdade a gente está dentro de um todo. Sim, Então, tudo que você olha e gera essa, digamos assim, cisão, né? Você olha para uma pessoa e gera uma cisão falando, esse ser é menos inteligente. Esse ser é bem burro, hein? Né? Às vezes tem pessoas que são mais lentas para entender alguma coisa e você fica assim, nossa, meu Deus, dá-me paciência. Quando você faz isso, quando você cria essa cisão, por exemplo, você cria um sentimento de separatividade. E o que é interessante que nesse livro fala sobre isso, quanto mais você gera um sentimento de separatividade, mais aquilo que está fazendo você querer se separar, mais aquilo se agarra a você. Porque ninguém pode se separar de nada, porque a gente faz parte de um todo. Então, enquanto você ficar ali apontando o dedo, dizendo, seccionando, mais aquilo está perto de você. Porque, por exemplo, o seu karma está ligado ao karma de toda a humanidade. Os erros que hoje você não comete, você já pode ter cometido. Ou ainda pode vacilar mais pra frente e cometer justamente para você baixar a sua bola e ver que você não é tudo aquilo. Então, se você não quer algo perto de você, não fale daquilo. Sim, exatamente. Porque senão você outra coisa. Ou até, por exemplo, isso é uma coisa importante de dizer. Vou começar a praticar isso. Isso é muito interessante o que você falou. Até me remete a uma outra ideia importante de falar. Quando a gente tem alguma coisa negativa de uma pessoa que a gente convive. Fulano é egoísta, fulano é folgado, fulano é mentiroso. Se a gente fica falando isso para os outros, porque nananã é mentiroso, porque não sei quem é nananã. Você cria uma forma de pensamento, cada vez essa pessoa vai ficar mais assim. Então, se a pessoa é assim, ok, você sabe que ela é assim, mas não fica repetindo, nela. Porque senão você fica fazendo a pessoa, você prejudica a pessoa. Fica todo mundo pensando, quando vê o outro, já fala assim, nossa, fulano é assim. Então, ou seja, gera uma vibração de um monte de gente achando que fulano é assim. Agora, não vai fazendo a maldade pro cara se atolar, porque não esquece que tudo vai e volta, né? Sim, com certeza. Então, virginiano, toma muito cuidado com esse sentimento de separatividade, procura se conectar com o todo e ver que tudo te pertence, que tudo faz parte de você. O mais lento, o mais errado, o que não é tão cuidadoso com o serviço dele, com o trabalho dele, o que faz as coisas mais ou menos, o que não te atende bem. Eles estão no ponto deles. Você não precisa julgar, não precisa se irritar. Porque o virginiano, como ele é muito perfeccionista... Ele acaba se irritando com tudo. Sim, acaba se irritando, principalmente com o serviço mal feito. Viu, mama? Paciência essa semana. Agora, e os librianos? Bom, o Libra está numa semana positiva também. Eles estão numa semana favorável a compromisso, a estabelecer compromissos, seja no aspecto afetivo ou profissional. É possível que essa semana no afetivo, se existir alguma relação que está precisando realmente se firmar, essa semana é uma semana boa. Para você assumir aquilo e falar, não. É isso. É isso. Ou seja, para sentir aquela energia de firmeza, né? Porque quando você vai, por exemplo, assumir um relacionamento amoroso,
É uma coisa que você tem que ter certeza daquilo, né? Porque senão é melhor ficar livre do que ficar com alguém que você não está inteiro dentro da relação. Pelo menos eu tenho essa concepção. Não, mas é verdade. Eu acho que você está sendo desonesto não só com o outro, mas com você, né? Sim, perdendo tempo, né? Porque de repente você está ficando com alguém ali, sendo que na verdade você não está ali, né? Ou você está ali e está lá. Presente, está ali e está lá. Então o libriano vai estar numa semana boa para conseguir estabelecer esses compromissos. Se continua também, como na semana passada, com a sexualidade bem alta. Tá? Então isso ainda continua, eles estão com a libido aflorada. Já estavam na semana passada. Se mantém durante se mantém, e ainda com compromisso, quem sabe, né? Vai saber. Cuidado, né? Para não engravidar. Só enroscar com a pessoa certa. Exatamente. Né? Bom, vamos falar dos outros signos depois do intervalo. 2 minutos só e a gente volta direto com a Paula Pires, tá bom? Até já. Vamos agora ao signo de Escorpião. O último foi Libra, agora Escorpião. Quem é de Escorpião? O Escorpião, eu vou falar sobre um tema de Escorpião que é interessante, que é o fato dele ser do elemento água. Tá? Existem 3 signos do elemento água: Peixes, Câncer e Escorpião. O que acontece? Esses signos, eles têm a intuição muito aflorada, tá? E tem o emocional e o sentimento também muito aflorado. Mas tanto para baixo quanto para cima, né? Então o lado bom é a intuição, essa sacação, essa sensibilidade. E o lado ruim é o emocionalismo exagerado. Essa semana o escorpiano, ele tá com uma capacidade, digamos assim, de organizar as emoções dele de uma forma um pouco mais desapegada, um pouco mais leve. Então é uma semana que determinadas emoções que de repente ficam incomodando, seja ciúmes, que o escorpião tem uma tendência a ciúmes. Os signos considerados mais ciumentos do zodíaco é escorpião e touro. Tá? Existem outros também ciumentos. Mas esses são os mais poderosos. Sim, são, porque o touro ele é extremamente possessivo com as coisas, inclusive ele tem aquela dificuldade de desprender, né? E o escorpião é ciumento mesmo, é o signo mais, é considerado o mais ciumento, tá? Mas existem escorpianos também. Aquela história do mapa, né? E também da pessoa ser segura, né? Porque o ciúmes ele tem muito a ver com a insegurança. E de você, de repente, estar com alguém que também te gera insegurança, né? Às vezes você é seguro, mas a relação em si não é uma relação que favorece isso. Então, os escorpianos, essa semana, se eles ficarem atentos, eles vão ter essa capacidade de olhar essas emoções deles e ter um insight de forma a transformá-las, ou, melhor dizendo, de forma mais alquímica, transmutá-las, sublimá-las, olhar aquilo. Então, escorpiano, a dica que eu dou: pensa numa emoção que você sente e que essa emoção não te agrada sentir. Sempre tem uma emoçãozinha. Sempre tem aquela que uma emoçãozinha de mudar, né? Que é a chata. Que é aquela que você fala, nossa, vira e mexe, eu tô ali, né? Chafurdando naquela emoção. Pensa naquela emoção. Tenta analisar aquilo de uma forma um pouco mais fria, tira um pouco o emocionalismo, a água, o encharcado da coisa. Olha aquilo que, se você começar a semana fazendo isso, você vai chegar no final da semana com uma clareza maior de como fazer essa transmutação. Porque falar, vou mudar isso, como? Acho que é fácil? Pode, às vezes, não ser tão fácil. Até por isso que a gente trabalha com os florais. Porque, às vezes, uma pessoa, por exemplo, se ela tem muita água no mapa, se ela tem um monte de peixes, um monte de câncer, um monte de escorpião, ou só um desses signos, mas em grande quantidade, né? Nossa, a pessoa fica pura emoção. Aí falta chão, falta organização. Falta terra, falta o ar, às vezes, que é o discernimento. Falta o fogo, que é o desejo de fazer acontecer. Então, às vezes, quando a pessoa tem muita água no mapa, tem que equilibrar. Porque quando tem muito um elemento, o outro fica faltando. E aí tem que dar o que está faltando. Porque senão pra trazer o equilíbrio, né? Porque senão a pessoa fica emocional super o tempo inteiro e não dá conta de toda essa emoção, acaba sendo um inimigo de si mesmo, porque se você acaba se deixando levar por todas essas emoções, sem conseguir ter um distanciamento delas e parar um pouco para não ser escravo de si mesmo e dessas emoções, você vai entrando numa torrente e o pior, vai atabalhoando quem está do lado. Mas né? O mesmo acontece para quem tem muita terra, muito fogo, quem tem muito ar. Quer dizer, às vezes muita terra a pessoa né? fica muito apegada, muito ar, às vezes a pessoa fica muito distraída. E tudo isso a gente tem como tentar equilibrar com os florais astrológicos, porque aí você pega exatamente no que está faltando e já coloca. Né? Exatamente, para equilibrar. Então você de Escorpião, aproveite essa semana, ó. E vá atrás dos florais que ajudam bastante. Isso, e harmonizando as emoções. E sagitarianos? Bom, o Sagitário finalmente começou a ver a
A luz no luz fim do túnel. no fim do túnel, exatamente. Porque eles ficaram aí algumas semanas bem complicadas. Essa semana não vou dizer que abriu total, tá? Mas já melhorou. Estaria mentindo, ainda não abriu total, tá? Mas melhorou. E o que ajuda a melhorar essa semana? Existe uma vibração de maior flexibilidade e criatividade para ver soluções. Então, aquilo que ele percebia que estava incomodando ele, que ele estava um pouco irritado, em todos os aspectos que seja, ele consegue agora visualizar uma forma de sair daquilo, tá? Que isso é um dom de flexibilidade, que é um dom da água. Então ele quimicamente está com mais água, ele está conseguindo parar. Ser mais flexível. Isso. Então, quando você perceber, sagitariano, que ainda está crespando em alguma coisa, ainda está engasopando em alguma coisa, o que você vai fazer? Vai ver como você pode contornar aquilo. Em vez de brigar, de falar... Vai por ali, para um outro Isso. caminho, né? Ali está um pouco difícil. Ah, tá bom, eu vou virar um pouquinho aqui, vou contornar com a água, vou ter a flexibilidade da água. Até, por exemplo, o que falta... Quando as pessoas faltam água, não falei o que acontece quando falta água. A pessoa fica dura, sem tato. Flexível. Você pega aquelas pessoas muito sem tato, que são grossas demais, que tudo tem que ser do jeito delas, que tem aquele perfil, sabe, que a gente chama de perfil militar. A pessoa tem que ser tudo daquele jeito, mudou uma coisa, a pessoa já... Não tem água. Não tem água. Pessoa, por exemplo, se uma pessoa tem 0 ponto de água no mapa, impossível ela ter tato. É um ditador. Normalmente vai ser um ditador. Que você pode até encontrar num momento da vida que já conseguiu perceber que ser ditador não está com nada. Mas aí é pelo aprendizado, isso, né? de bater a cabeça. Porque às vezes a pessoa chega com um mapa desse, mas já sofreu tanto de ser assim. Já aprendeu na marra. Já aprendeu na marra. E às vezes está aprendendo ainda. Por isso, às vezes, o floral também ajuda a dar uma impulsionada nisso. Então, o Sagitário, ele está numa energia muito positiva se ele conseguir puxar essa energia de flexibilidade da água e contornar. Que bom. Se não tiver água no mapa, tem que dar água. Porque senão desequilibra tudo. Volto já, a gente fala do resto. Bom, o Capricórnio está numa semana positiva, já vem aí, né, em algumas semanas positivas. Essa continua sendo uma semana positiva, principalmente no quesito comunicação, tá? Ah, que bom. Eles estão extremamente dóceis, já estavam, só que estão no oposto de Virgem, que está intolerante, e já o capricorniano não, ele está super tolerante? Tolerante, compassivo, amigo de todos. Inclusive ele está mais assim, fazendo mais relações públicas, sabe? Fazendo interação entre as pessoas, contatos. Então, isso é positivo, porque o capricorniano, ele é mais para fechado. Inclusive, por exemplo, quando uma pessoa tem ascendente em Capricórnio, ela já dá uma impressão de ser uma pessoa mais reservada. Mais sisuda, assim, fechada? Por exemplo, uma pessoa de signo de fogo, que normalmente é mais colocado, mais extrovertido, né? Quando eu tô falando de signo de fogo, eu tô falando de Áries, Leão e Sagitário. Quando ela tem um ascendente em Capricórnio, ela é aquela pessoa que pode não parecer ser leonina, pode não parecer ser sagitariana. Porque tem um outro jeito Porque diferente. o ascendente é a primeira impressão que a gente parece para os outros. É que nem a porta da casa. Quando você abre uma porta da casa, qual é a primeira coisa que você vê? Né? A porta, né? Você vai abrir a porta, né? Então a primeira coisa a primeira que você vê é a da porta. gente é o ascendente. Exatamente. Que as pessoas têm da gente. Exatamente. Então, o ascendente em Capricórnio tem essa coisa de parecer muito sério, muito sisudo, muito reservado. E o capricorniano, porque o capricorniano é assim. Ele é assim. Então, no geral, tá? Tem exceções. Se o Capricórnio tem um monte de coisa em Sagitário, em Gêmeos, não será ele desse jeito, não né? vai ficar assim desse jeito. Ele vai olhar aquelas questões de Capricórnio e vai falar, eu não me identifico. Semana passada, por exemplo, eu fiz muitos mapas astrais, pessoalmente, com várias pessoas. De Capricórnio? Não, de outros signos, mas que tinham signos completamente diferentes do que elas eram. Então, assim, eu falei pra pessoa, assim, depois que acabou a consulta, eu falei assim, olha, você não é desse signo, você Sabe esquece... esse signo? Então não é o você seu. esquece, você não vê a visão desse signo, você é outro signo. Aí a pessoa falou assim, nossa, mas eu sempre achava que eu não tinha nada a ver com esse signo. Mas é engraçado como tem isso, né? Porque às vezes o mapa tem, 9 itens lá, 7 estão num signo que não tem nada a ver com o Sol. Ou então o mapa te mostra coisas que só vocêzinha sabe, e você nunca abriu a boca pra ninguém, e tá lá, e você fala, olha, eu sabia que era isso que me atrapalhava. Sabia que tinha alguma coisa ali, né? Eu fingia que eu não via, mas tava lá, não tinha saído. A semana passada foi impressionante, porque um monte de gente falso, né? Signo, sabe? De falsa virginiana, que não era virginiana. E aí, depois que você fala pra pessoa, é interessante isso, porque você resgata a credibilidade na astrologia. Porque muitas pessoas, por só se identificarem em ver qual é o seu signo solar, não acreditam em astrologia. Porque não tem nada a ver porque comigo. nunca fazem um mapa astral, não fazem um estudo mais aprofundado, aí ficam falando, puxa, não tem a ver com esse signo.
Sim, porque você não fez seu mapa. Você não viu todos os outros signo, detalhes. Você não viu o que você parece, que é o seu ascendente. Você não viu como você ama, que é onde está o seu Vênus. Você não viu como que é a sua forma de se comportar emocionalmente, que é onde está a sua Lua. Você não viu a sua forma de pensar, que é o Mercúrio. Então, isso só fazendo o mapa. E os capricornianos essa semana, como eles estão muito mais suaves e dóceis, eles têm que aproveitar que eles atenuaram, atenuaram uma característica deles que fecha muitas portas. Inclusive, as pessoas que têm o ascendente de Capricórnio, que eu percebo que está atuando demais, eu aviso em consulta. Eu falo, olha, toma cuidado para você não parecer muito fechado. Porque quando você parece fechado para os outros, as pessoas também... Se elas são fechadas com você, né? Pra que você vai ficar sabendo com alguém que você percebe que tá fechado? Não, e você acha que a pessoa nem quer esse movimento. E às vezes passa uma impressão também de, sabe... De um ar de superioridade, o ascendente em Capricórnio. Então, o capricorniano, essa semana, faça essa coisa acontecer com os outros, chegue mais próximo dos outros, faça novas amizades, deixe essa leveza, essa coisa mais aberta. Dominar, né? Dominar e atuar na sua vida, porque é uma semana muito boa, nesse sentido especificamente. Ainda mais porque quem é de Capricórnio não é desse jeito, então, bom momento para você causar boas impressões, né? Exatamente. Volto já pra gente falar de Capricórnio e Peixes. E os aquarianos, como estão? Aquarianos estão numa semana que continua naquele clima de bondade que eu disse da semana passada. Lembra que eu falei para pegar e fazer uma ação? Lembro, você falou. Para uma pessoa que você nunca viu na vida? Você falou. Inclusive teve várias aquarianas lá na fanpage falando que fizeram e que se sentiram muito bem e que foi incrível. Essa vibração ainda está. Mas até a gente não discutir com alguém que merece é uma boa ação. Ainda mais se você tá sabendo do Mercúrio retrógrado, né? É uma boa ação, assim, em nome da astrologia também, né? Você fala, não, eu tô sabendo, estão me avisando isso, eu tenho a obrigação de ter um pouco... Vou ficar sussa. Então, assim, os aquarianos, além disso, que se mantém, que é importante dizer, porque não saiu essa vibração, eles estão com uma intuição muito boa, uma semana boa para Aquário. Essa intuição deles, digamos que é o signo que está com a intuição mais aflorada essa semana, apesar de não ser um signo de água, tá? Que eu disse anteriormente, que tem uma intuição forte, é um signo do ar, que procura ser muito racional com as coisas, só que pode ter um mapa com muita água. Agora, no caso, os aquarianos e as aquarianas essa semana estão com intuições incríveis, inclusive com intuições daquele tipo de você, puxa vida, eu tenho que fazer tal coisa. Sabe quando você esquece? Às vezes a gente vai na correria do dia a dia, né? E a gente esquece uma coisa que a gente tinha projetado de fazer. Então essa é uma semana que de repente o aquariano pode lembrar de alguma coisa lá do passado, que devia ter feito. Não aquela pendência que você lembra, porque nas pendências da semana a gente sabe, né? A gente começa a semana e fala, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, às vezes as da outra semana... Mas aquelas que você esqueceu lá atrás. Né? Então essa semana, e que podem estar atrapalhando, seja em que aspecto for, no aspecto do trabalho, no aspecto emocional também, como eu disse, de Escorpião. Então de repente o aquariano essa semana, ele pode ter uma intuição de chegar e falar assim, puxa vida, aquilo que eu fico fazendo e que eu já estava faz tempo determinando, tá na hora eu de mudar, desencanei, né? Daquilo, dei uma acomodada, essa semana não, vamos resolver isso aqui. Seja lá um armário que você tenha que arrumar, ou uma pessoa que ficou com um clima esquisito e que bastaria você, sei lá, mandar uma mensagem de texto bem escrita, porque o Mercúrio ainda está retrógrado, para não dar a entender nada. Então é uma semana muito boa para Aquário. Que bom. E piscianos? Bom, peixes, é importante dizer que estão assim saindo do movimento da colheita, né? Andaram aí em 2 semanas um pouco tensas, né? Delicadas por conta do emocionalismo, tá? Essa semana esse emocionalismo começa a ser atenuado, começa a melhorar, tá? E é importante que essa semana eles percebam digamos assim, um encaixamento dentro do seu papel e da sua missão no mundo. Então vai se enxergar num contexto de do missão, que veio fazer aqui. Quando eu estou dizendo de missão, eu estou dizendo do que cada um veio fazer. Cada um tem uma coisa que veio fazer aqui. Muitas vezes a gente demora muito para chegar nessa missão por conta da genética. Que eu até já comentei, que a gente às vezes tem genética ou traumas de pai e mãe, ou repete coisas de pai e mãe, às vezes comportamento, que aí o ideal é fazer o tratamento que eu já citei aqui, que é a limpeza de pai e mãe das serpentes, que é um tratamento bem profundo que você limpa chakra por chakra, para você eliminar esses ranços. Porque uma das coisas que eu observo em consultório, que mais trava uma pessoa saber o que ela está fazendo aqui, é genética de pai e mãe. Porque assim, a alma, ela tem uma missão, tá? E por isso eu tô falando de peixes, porque peixes ele tá numa semana boa para ele perceber isso, tá? Então assim, ela tem uma missão, que é o que ela veio fazer aqui, que independe de quem é seu pai, do que seu pai quis para você, que independe de quem é sua mãe e do que a sua mãe projetou para você.
E também da educação que eles te deram e do condicionamento que eles te deram. Sim, você é um outro ser com outros Exatamente. objetivos. Só que aí você nasce e tem tudo isso em cima de você. Entendeu? Tem a genética, porque tem a parte genética energética, tem os traumas que às vezes você desenvolve porque você não se sentiu amado, por uma série de motivos, e isso vai, digamos assim, corrompendo a gente não consegue ser si mesmo e nem saber o que é ser si mesmo por conta de estar todo poluído por essa energia de pai e mãe. E aí essa limpeza da serpente? Essa limpeza da serpente, ela é ideal para você fazer essa, digamos assim, como se fosse uma faxina mesmo, interna, energética, limpando chakra por chakra, para desimpregnar, o termo certo é esse, desimpregnar você energeticamente dessas vibrações que podem estar te atrapalhando. E às vezes a gente não tem nem consciência que a gente faz isso. Né? Eu, quando limpei, que percebi, porque eu fiz essa limpeza em mim e eu percebi... Você falou. É que sua vida deslanchou, né? É, que eu vi o que eu estava fazendo aqui, porque eu estava meio perdidinha, assim, eu tinha várias coisas, e eu já estava fazendo as coisas que eu sabia que eu gostava, mas eu ainda não tinha batido o martelo. É isso. É, eu ainda não tinha me ligado, eu ainda não tinha falado... Puxa, tá, tudo bem, agora entendi. Agora eu vou por esse que é Exatamente. esse. Então o pisciano, essa semana, é importante que ele se foque nessa missão. Se ele não percebeu ainda, quer dizer, o pisciano ele precisa ter isso. Ele precisa saber o que ele está fazendo aqui, independente da família, porque senão o peixes ele fica vivendo em função da família. Ah, e aí não faz nada pra E aí si, ele né? não sabe o que ele está fazendo aqui, vai se acomodando, vivendo a vida com os outros e não percebe a sua real missão. Então o pisciano essa semana, aproveite para captar essa missão, sentir o que você está fazendo aqui, buscar isso. Boa semana para você de peixes. Sim, é uma boa semana. Vamos para a zona. Librianos, você que é de Libra, vamos ver onde é a sua zona erógena. Olha, Henriquinho. Aliás, os librianos, eles são bem interessados em zonas erógenas. Eles são porque lá na fanpage do Facebook, o signo que está mais ansioso perguntando é Libra. Tipo, e Libra? E, gente, e aí? Libra, e Libra? Né? Chegou sua vez. É, que de Libra? Pronto. Eu falo, calma, gente, ainda vem. Muita calma nessa hora, chegou. Bom, Libra, a primeira coisa, eu tô dando sempre uma préviazinha do que a gente vai fazer depois, que é como conquistar cada signo, que vai ser a próxima série que a gente vai fazer. Então aqui eu vou dar uma préviazinha de Libra. Libra é extremamente ligado em estética, tá? Esse é um signo que, vamos pegar uma frase de um libriano, tá? Vinícius de Moraes. Vamos ver se você já sabe a frase. Qual é? Não faço a menor ideia. Ligam pra estética. Meus dois librianos são tão desprovidos de estética. As feias que me perdoem. Ah, sim, mas beleza é fundamental. Exatamente. Então, Libra é extremamente ligado em estética. Mas tem um padrão de estética, muitas vezes, particular, Sim, né? porque eles são artísticos. Então, por exemplo, lógico, gosto não se discute, cada um tem um gosto. Então, tem gente que gosta de uma pessoa mais cheinha, tem gente que gosta de uma pessoa magra, tem gente que gosta de mulher com muito peito, tem gente que gosta de mulher com menos peito. Isso é gosto. Mas, assim, eles são ligados em nisso. Em estética. A harmonia da estética é importante. Mas até a forma como eles também usam a estética a seu favor, né? Sim, e refinamento, tá? Eles não gostam de gente que fica falando alto, gente assim, que tem assim, os modos esquisitos. Quanto mais a pessoa for educada, refinada, melhor. Tá? Então isso é uma das dicas para Libra. Já vai anotando. Já começando depois a gente vai aprofundar no tema, tá? Então, Libra, o ponto mais sensível à zona erógena, sexualmente estimulável de Libra é essa região aqui das nádegas. Quadril? Sim, nádegas e começo aqui, base da coluna, tá? Então, exatamente ali, ó, eu já tinha passado para eles, né? Ah, mas é aqui, não é na lateral, então é atrás. É aqui na região das nádegas, Isso tá? aqui. E aqui a base da coluna, porque também é uma região muito sensível, tá? Então é um signo que essa região ela é muito forte em termos de estimulação, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Essa coisa de homem, de que as nádegas não podem ser tocadas. Mas tem homem que tem um preconceito Isso é uma tremenda de uma bobagem. É uma parte do corpo como outra qualquer, e um homem pode sentir prazer nessa região, como uma mulher também pode sentir. Então não tem nada a ver ficar desperdiçando uma parte do corpo, viu? Homens, você é boba, Riquinho. Homens machistas, Ai, como olha aquela cena ridícula de um libriano. Viu? Sabe o que é isso, Riquinho? Se fosse com outro signo de qualquer coleguinha de trabalho aqui, você ia acabar com a criatura. Como é do seu, você vai ter que ficar bem miudinho e fechando a boquinha, entendeu?
Libriano. Então, assim, é uma parte que, inclusive... Tá até chorando de tanto rir. Inclusive, é uma parte muito gostosa de ser estimulada, né? É uma parte que normalmente a maior parte das pessoas gostam, mas que estou falando para homens também, tá? Entendeu? Então, homens não fiquem... tem nada a ver com homossexualismo ou com bissexualismo. E eu acho assim, homens que são bem resolvidos, isso eu sempre costumo dizer, não tem essa coisa de, ai, meu bubu, nanana, isso daí é que tá com medo de gostar. Entendeu? Porque se o homem é bem resolvido... Não se importa. Ele não se importa, porque para ele é uma parte do corpo, é aquela coisa, se você não tem o telhado de vidro, você não vai ficar preocupado com aquilo. E também, gente, cá entre nós, foi-se o tempo que a gente tem que ficar imaginando o que os outros vão achar, né? Sim, entre quatro paredes principalmente, né? Piorou, se você não estiver né? no Big Brother, ninguém tá sabendo o que tá fazendo. Se você tiver, você maneira para você não se arrepender, né? Então, Libra é essa região. Agora, Libra e Escorpião. Escorpião. Bom, já volto aí, você fala de Escorpião. Tá bom, ligeirinho. Quem é de Escorpião, tá querendo saber onde é a zona erógena? Pois é a sua vez. Onde é? Primeiro um pouquinho de dica, né? Ah, sim. Vamos dar, a gente tá dando uma pitadinha na prévia do que depois a gente vai pegar mais pesado depois, um por um, tá? Então, Escorpião é um signo extremamente sexual. Se a pessoa for de Escorpião e falar, não ligo pra isso, aí tem que ver o mapa. Deve ser outra porque coisa. casas 5 e 8 devem estar complicadas, cheias de planetas retrógrados ou interceptadas ou com falta de fogo no mapa. Tá? Ou uma coisa ou outra. E aí dá pra corrigir tudo. E aí não é porque é de Escorpião, é alguma outra coisa, tá? Mas Escorpião, sem o mapa bloqueado nas regiões da sexualidade, é extremamente sexual. Portanto, se você quer se aproximar de um escorpiano e conquistar, você tem que ser bom nessa área. Porque se não for bom... Se não for bom, ele vai olhar para outros lugares, entendeu? E aí você não vai conseguir prender. Então, Escorpião... Capriche. Capriche no desempenho. Não vai fazendo qualquer coisa, tá? Senão ele vai comparar e vai falar, isso aí... Esse não é. Isso daí eu já tive. Não tem preconceito. O Escorpião não tem limites nesse aspecto sexual. Então isso também é importante, que quando você estiver com o escorpiano, não fique cheio de de frescuras, mas se solte. Tá? Começando um pouquinho de como conquistar Escorpião. Agora, lembra que eu disse que tem um signo que a zona erógena é o próprio órgão sexual? Esse é? Eis o próprio. Por isso que se diz justamente que Escorpião é um signo muito sexual. Entendeu? Entendi. Uma zona muito sensível dele, inclusive é o signo mais sensível a ter doenças sexualmente transmissíveis, porque ele tem essa região aí sensível. Que é a delicada. Então, escorpianos têm que tomar muito cuidado de fazer sexo seguro, tá? Porque tem essa região aí muito delicada. Agora, estava até conversando agora com o Riquinho, tá? Todos os signos, né? Quando, por exemplo, você fala que a zona erógena de Câncer é o seio, tá? As mulheres, no geral, têm essa sensibilidade no seio, né? Mas algumas gostam mais de outras, pescoço, que é de touro. Todo mundo, a maior parte das pessoas tem uma sensibilidade grande no pescoço. Só que quando você está falando de zona erógena, é aquela zona específica do signo. Por exemplo, quem não tem sensibilidade no órgão sexual? Sim, mas para escorpião isso é mais aflorado. É mais intenso e é o ponto dele sensível. Tanto para homem como para mulher. Sim, exatamente, o mesmo. Sagitário? Já volto. Já volta? Mas não dá para eu voltar ainda, Ricó. Temos que ir nesse. Sagitário. Então vamos lá, Sagitário. Sagitário, importante dizer, tá? É um signo que você não pode ser muito fácil com ele em termos de conquista. Tem que se fazer de difícil. Não muito assim, se fazer, tentar mesmo ser, até mesmo porque eles podem enjoar antes da hora e aí te cortam, entendeu? Então assim, procure também não se entregar já logo de cara pra você não rodar. Não é só de, tipo, já ir, entendeu? Tipo, disfarçando, mas de realmente segurar um pouco a onda, porque o sagitariano, ele é conquistador. Então ele tem que perceber que ele te ganhou, que te conquistou. Tem que não perceber logo de cara, justamente porque senão ele perde interesse. Porque mas ele assim, se for difícil, ele vai ter que criar uma estratégia para chegar até você. Exatamente, fácil, não pode ser fácil com esse signo, tá? Você vê o símbolo dele, que é uma flecha, então eles apontam, porque flecha, quem usa flecha para caçar ou para se defender. Então eles têm essa coisa de serem caçadores, então eles miram numa pessoa. Eles conseguiram rapidinho? Ah, tá.
Já foi fácil. Entendeu? Então eles têm que dar a mirada. Aí você corre, você consegue abaixa, prender um pouco o interesse, tá? Também é um signo que não pode ficar muito careta com esse signo, tá? É um signo que gosta de inovações, tá? E sexualmente também, assim como Áries, que eu já disse, tá? E a zona erógena? A zona erógena de Sagitário é essa região aqui entre as pernas, tá? A parte interna das coxas. Lembrando que essa é uma região extremamente sensível para qualquer pessoa, tá? E o quadril. E o quadril. E o quadril aqui em cima? Isso, essa região aqui na lateral. Nesse ossinho? Também, os isquios também pode ter a ver aqui nessa região dos isquios também, tá? Então, assim, o que é importante? São zonas essas as específicas de Sagitário que são de um acesso muito delicado. Não vai chegar aqui e apertando. Isso aqui pode dar cócegas. Essa região aqui pode dar cócegas. Aqui também, parte interna da coxa, idem. Mas aí você tem que ser habilidoso, então, vai com calma e, como eu sempre digo, já disse nas outras zonas erógenas, olhando a reação do parceiro. Se a pessoa tá fazendo uma cara de que ser desagradável, ou muito assim, ai, aí você já vê que o ai, porque tem o ai de bom e tem o ai de ai, entendeu? Então, que eu vou fica ligado no tom do ai, que aí você vê a medida, porque a medida eu não tenho como dar aqui. Então eu tô dizendo a região, mas a medida quem vai fazer é você lá na hora. É verdade. Na prática. Volto já pra gente falar do melhor dia pra namorar. Tá bom. Bom, qual o melhor dia pra namorar? Então, o melhor dia para namorar, e não só para namorar, para conquistar também, porque às vezes a gente precisa, a gente não tá sozinho. Tem muita gente quando eu falo melhor dia para namorar. Então, esse também é um dia bom para conquista. Toda vez que você fala para namorar, é para conquistar. Também. Nesse caso, essa semana, nesse caso, esse dia da semana é bom para conquistar, que é sábado à tarde, tá? Sábado de tarde. Isso, até o comecinho da noite. Então, assim, é uma tarde de sábado propícia para o amor e para quem está buscando o amor, né? Para estar indo atrás disso. Ficar bem, né? Estar indo atrás também. Olha, quer conhecer um pouco mais do trabalho da Paula Pires? Acesse o site, porque no site ali tá bem explicadinho. Você vai entender que história é essa de limpeza de pai e mãe, que história é essa do mapa, porque o mapa, quando a gente fala aqui, é diferente do que outros astrólogos falam, porque ela não trabalha só com astrologia. São várias técnicas unidas. Ela é uma alquimista, Paula Pires. Então usa astrologia sim, mas é um instrumento apenas, não só o único, né? É uma técnica só para entender mais uma pessoa e ver se tem alguma coisa bloqueada no mapa e aí tentar interferir com os florais dentro do mapa, porque às vezes está bloqueado no mapa mesmo. Acesse o site, você vai entender direitinho o que a gente fala, vidasutil.com.br, vidasutil.com.br, lá você tem o telefone também para poder marcar aí a tua visita, enfim, ou então quer seguir lá no Twitter, @PaulaPiresAstro, e no Facebook, facebook.com/PaulaPiresAstro. É fácil. Igualzinho. Facinho. Paula, obrigada, viu, Bel? Obrigada. Fica por essa delícia. Boa semana. Obrigada, você também.